Hola amigos, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de participar del tercer Congreso Internacional Musan, aunque de lejos. Y antes de empezar, me gustaría decirles que, como todos saben, Brasil atraviesa uno de los momentos más críticos y dramáticos de su historia, momento en que está en el poder, en el gobierno, un grupo de fascistas, una gente que tiene odio al pueblo, una gente que trabaja para destruir la naturaleza y el patrimonio del país, para destruir el arte, la cultura, la ciencia. Pero como historiadores sabemos que todo cambia y aunque tarde, este cambio vendrá. Quiero además decirles que me gustaría hacer esta comunicación en español o portuñol, pero no he tenido la oportunidad de trabajar en una versión del texto, así que hablaré en portugués e intentaré hacerlo despacito para que me comprendan. Muchas gracias. La Mulita, The Little Mule, is an Argentinian song with a cute story. A la Cruz Belanquí, vamos, Mulita, que allí está ella. Botijas, panzudas, charangos, sirenas, casuaches, cuaritos. Fiesta para las cholas, cuecas, bailecitos. ¡Vamos, Mulita! Mulita que va pa'l cerro, mulita. A la orilla del sendero florcido. Sí, esa ninja mala Nesta comunicação, vou abordar alguns aspectos da trajetória artística de Olga Prager Coelho, especialmente sua atuação na Argentina e a incorporação de temas latino-americanos a seu repertório. Importante dizer que Olga foi uma soprano que acompanhava seu violão. Tinha um domínio da voz e do instrumento fora do comum. Foi para ela que Heitor Villa-Lobos realizou a transcrição para voz e violão da Baquianas Brasileiras número 5, original para conjunto de violoncelos. Esta obra foi estreada por ela no Town Hall, em Nova York, um concerto que contou com a presença de André Segovia e Villa-Lobos na plateia. Apesar de ter desenvolvido uma carreira de grande destaque na cena internacional, a arte de Olga continua praticamente desconhecida, sendo apreciada apenas por especialistas. Olga nasceu em 1909 em Manaus, viveu no Amazonas e depois em Salvador. Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1923. Nesta cidade, fez seus primeiros estudos de violão com Patrício Teixeira, professor de moças da sociedade. Sua formação musical não se deu apenas ao violão. Estudou piano por aproximadamente 8 anos, teve aulas com o compositor Lorenzo Fernandes e, posteriormente, diplomou-se em canto lírico. A década de 20 foi marcada pelo surgimento do rádio, que em poucos anos iria dar enorme difusão à música popular brasileira. Olga foi levada ao rádio clube por seu professor de violão. Foi dessa maneira que começou a exercer o ofício artístico enquanto participava intensamente de festas de caridade, chegando a contabilizar 40 apresentações em um único mês. O conjunto dessas atividades funcionou como preparação para o seu primeiro recital na Sociedade Carioca, realizado em dezembro de 1928. Nesta noite de estreia foram estabelecidos os fundamentos mantidos ao longo de sua prática artística,
entre eles a escolha do repertório com obras da tradição oral e popular, como canções argentinas, uruguaias, espanholas, mexicanas e peruanas, e também de outras regiões, como Europa e Oceania, em arranjos para voz e violão feitos por ela. Suas apresentações, frequentadas por pessoas da elite política e social, receberam críticas em um grande número de periódicos, tanto no Brasil quanto no exterior. Em princípio dos anos 30, Olga participava de programas de rádios, de eventos beneficentes e realizava inúmeras apresentações musicais. Este momento marcou um período conturbado da vida política brasileira, em que uma revolução levou Getúlio Vargas ao poder, apoiado pelos militares. Uma das medidas do governo foi o estabelecimento de novas práticas de controle da opinião pública, através da criação de um órgão, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, cuja ação se estendia ao rádio, à censura cinematográfica e às manifestações artísticas. Em maio de 1935, o diretor-geral Lorival Fontes convocou os cronistas de rádio para explicar a nova feição que pretendia dar ao antigo programa nacional, que passou a ser denominado Hora do Brasil. A ideologia que nutriu as ações do DPDC propunha a exaltação à unidade nacional, refletida nas atividades organizadas especialmente para comemorações de datas cívicas, como a independência do Brasil, evento para o qual foi organizada, na Hora do Brasil, uma série de conferências de caráter patriótico. A música também serviu à ideologia do governo, seja pelas atividades que tiveram à frente o compositor Heitor Villa-Lobos, seja através da difusão de textos de canções que se afinavam às novas diretrizes. Destaca-se nesse contexto a figura do presidente Getúlio Vargas, que era simpática ao meio artístico. Foi nesse contexto que Olga Prager deu os primeiros passos para uma intensa carreira internacional, marcada por sua presença nos mais respeitados palcos do mundo. Curiosamente, embora em depoimentos Olga declarasse que Getúlio Vargas não gostava dela, foi em nome deste governo e das políticas de difusão cultural por ele empreendidas que a artista partiu para divulgar o folclore brasileiro em terras estrangeiras, tendo como primeira escala a capital argentina. Em 1933, o presidente argentino Agustín Justo visitou o Brasil, dando início à cooperação entre os dois países. Raquel Paz dos Santos observa: as reformas desenvolvidas no Itamaraty pelo governo Vargas foram de fundamental importância para imprimir essa nova vertente na política externa, pois difundir as coisas brasileiras em nível internacional fazia parte de seu projeto nacionalista. Retribuindo a visita do presidente Justo, Getúlio Vargas partiu para a Argentina em 1935 com a missão de estabelecer uma relação amistosa que pudesse romper com a imagem de rivalidade que até então marcava o contato entre os dois países. A nota publicada no Diário de Notícias é bastante ilustrativa. Durante a inauguração da Calle Corrientes, o senhor Getúlio Vargas, ao cortar a fita que dava acesso ao trânsito da formidável avenida, foi alvo pelo prefeito argentino das seguintes palavras: o coração de Buenos Aires se alarga para receber o povo brasileiro. Vários periódicos da época noticiaram a atuação de Olga Prager na Argentina, cantora que, abre aspas, o governo resolveu nomear como representante do Brasil junto ao Congresso Internacional de Folclore, fecha aspas. O Departamento Oficial de Publicidade encarregava-se de enviar aos periódicos brasileiros notícias dos acontecimentos argentinos. Olga Prager estará atualmente em Buenos Aires realizando uma obra admirável de divulgação do nosso folclore. Nessa missão, tem atuado em várias difusoras portenhas e em vários programas oficiais da Sociedade Brasileira de Radiodifusão, irradiados para toda a América, por ocasião da visita do presidente Getúlio Vargas. Nesta temporada, Olga realizou 3 recitais na Argentina, um em La Plata e outros 2 em Montevidéu. Em seu segundo concerto em Buenos Aires, atuou no espetáculo de gala oferecido pela Embaixada Brasileira às Nações que colaboraram para a pacificação do Chaco, com a presença de todos os representantes dos países sul-americanos e das mais altas autoridades do governo argentino. Cantou na Rádio Belgrano, em Buenos Aires, numa audição especial
dirigida para toda a América do Sul. Atuou também na Rádio Prietro, com a qual assinou o contrato. Outro sucesso foi a apresentação de Olga na festa em que foram homenageados os membros do Congresso Pan-Americano. Sua estada em Buenos Aires foi fartamente noticiada com matérias nas principais revistas locais e fotos de capa na revista Sintonia. A grande novidade para a carreira artística de Olga foi publicada no Diário Oficial no dia 8 de maio de 1936 e divulgada nos principais jornais da capital federal. O governo brasileiro designou a senhora Olga Prager Coelho para representar o Brasil no Congresso Internacional do Folclore a se realizar em Berlim. Olga Prager decididamente tem sido a grande embaixatriz da música patrícia no continente. Naturalmente, não será possível, neste contexto, mapear e documentar a brilhante carreira internacional empreendida por Olga. Entre os anos de 1937 a 39, percorreu a Europa, esteve em Paris como convidada das comemorações do 14 de julho, atuando ao lado de artistas como Marlene Dietrich, Maurice Chevalier, e em Londres apresentou-se para a rainha Mary. Em 1939, percorreu Portugal, Austrália, Nova Zelândia. Em 1940, foi a Cuba e África do Sul. Antes de sua partida para a temporada europeia, Olga retornou a Buenos Aires para a realização de novos concertos e participação em programas da rádio Belgrano, Portenho, El Mitre e Splendid. O repertório de Olga estava cada vez mais internacionalizado, apresentando temas do chamado folclore, cantos da tradição oral de diferentes países, que aprendia de maneira peculiar. A escolha do repertório não tinha nada de gratuita, e desde o princípio demonstrou o quanto seu discurso estava afinado aos ideais de americanismo e à valorização das raízes culturais brasileiras, os mesmos postulados que direcionaram a política cultural do governo Vargas. Sobre a escolha de seus temas, justificou: primeiro, o meu gosto pelas coisas simples, sem artifícios, nascidas do coração. A minha curiosidade inata, o meu desejo de conhecer índoles diferentes, fez com que eu me dedicasse também ao folclore estrangeiro. Assim, procurei apurar a minha sensibilidade, chegando a sentir-me espanhola numa jota, portuguesa num fado, argentina numa vidalita, cubana numa rumba, para depois sentir saudade da minha brasilidade. E sem precisar afivelar outra máscara a mais, poder de todo o coração ser simplesmente eu mesma, brasileira. Esta maneira empenhada e extremamente pessoal na escolha do repertório foi fundamental na carreira da artista, tornando-se um aspecto bastante singular pela capacidade de realização que adquiriu. Nos anos de 1940, Olga foi pela primeira vez aos Estados Unidos, ocasião em que conheceu o maior violonista do período, André Segovia, que a ela dedicou inúmeros arranjos e com quem veio estabelecer um relacionamento que duraria cerca de 20 anos. Junto a Segovia, frequentou a elite da arte mundial, estando ao lado dos mais importantes intérpretes e compositores do século XX, alguns dos quais dedicaram obras. Sua carreira nos Estados Unidos foi marcada por grande sucesso. Em seu longo percurso do Rio de Janeiro aos salões do mundo, Olga Prager deixou a marca de sua inteligência, de seu espírito vivo e, sobretudo, de sua competência artística. Concluímos em sintonia com o jornal Winter Park, que observou: o governo brasileiro estabeleceu precedente ao decretar Olga Coelho como expoente autorizado do que há de melhor na música folclórica. She has made 2 transatlantic flights on her concert tours and is now winning North American hearts as she interprets South America's soul. La cucaracha. Gracias. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta la patita de detrás. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta
porque le falta